A Clara Neri está na ponta da linha com a gente, ela está acompanhando desde cedo uma operação do Ministério Público, da Polícia Civil. Entre os alvos de busca e apreensão está o bicheiro Rogério Andrade, o presidente da Mocidade. A Clara está acompanhando a busca e apreensão feita numa das casas na Barra da Tijuca. Inclusive, ela vai explicar para a gente porque tinham 3 pássaros. 3 pássaros presos lá quando chegou. Um deles voou, a Clara até me mandou assim: Agatha, ele deixou 20 mil reais voar, sair pela janela, porque o pássaro era realmente muito caro. Explica essa história, Clara. Bom dia para você. Bom dia, Agatha. Bom dia a todos. Pois é, acho que o dono, de repente, pode até explicar melhor pra gente isso, que ele com certeza deve conhecer, porque essa operação, na verdade, para a gente explicar melhor primeiro a ação, tem o objetivo de cumprir mandados de prisão, de busca e apreensão contra pessoas envolvidas, segundo a denúncia do Ministério Público, no homicídio, então, de um homem em Vargem Grande, na mesma região, na Zona Oeste, onde a operação acontece, na Barra da Tijuca, em setembro de 2021. E algumas informações que a gente já obteve, já confirmou agora, como, por exemplo, que o presidente da Escola de Samba da Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos, ele jogou uma arma da janela do apartamento onde mora durante essa operação, exatamente na Barra da Tijuca. Entre os alvos também de busca e apreensão está Rogério de Andrade, o contraventor, ele que já estava em liberdade, já também sem o uso de tornozeleira eletrônica. Como eu falei, o objetivo de cumprir, então, busca e apreensão na casa deles, mas também de cumprir mandados de prisão contra 4 investigados, que seriam os responsáveis, então, por cometer o crime contra Fábio Romualdo Mendes, que foi executado por conta de uma disputa justamente dentro de uma organização criminosa que envolve ali o jogo do bicho, né, a contravenção na cidade. Além de Rogério de Andrade, como eu falei, outros alvos da operação são Thiago Soares de Andrade Silva, conhecido como Batata, Anderson Oliveira Reis, também Rodrigo de Oliveira Andrade e Bruno Marques da Silva. E como a gente estava falando dos pássaros, para a gente entender melhor, porque além da busca de apreensão na casa de Rogério e Flávio, outras pessoas também foram alvos de busca e apreensão, incluindo aí um policial militar, que a gente não vai identificar porque ele só foi alvo de busca e apreensão, mas foi conduzido aqui para a delegacia porque, ao chegar na casa dele, os policiais então se depararam com 3 pássaros silvestres, conhecido como trinca-ferro. E a gente conversando aqui, inclusive, na redação, apurando aqui também na delegacia, é um mercado aí muito grande da venda do trinca-ferro, porque ele custa, né, um valor muito alto, cerca de 15 a 20 mil ou mais, um pássaro bem cuidado, porque ele canta muito, enfim. Só que chegando aqui, né, os pássaros apreendidos, um deles acabou fugindo aqui, já em frente à delegacia de homicídios da capital fluminense. E agora a gente segue acompanhando essa investigação, tem informação de presos, a gente está aguardando então a chegada dos presos aqui também para atualizar a quantidade de presos e materiais apreendidos, Agatha. Obrigada, Clara, pelas informações. Clara, só repetir aqui uma coisa, o Rogério Andrade tem mandado de prisão contra ele, mas ele não foi pego, ou foi? Não. Contra o Rogério de Andrade e o Flávio, só mandados de busca e apreensão. Mas, contra ele é mandado de busca e apreensão. Tá certo. Você vê que curioso, né? Nessa investigação de hoje, mais uma vez ele, o presidente da Mocidade, enfim, eles estão envolvidos em crimes, né? No caso do Rogério Andrade, eu digo mais uma vez porque ele responde a vários processos criminais, já foi preso algumas vezes. E difícil de entender e explicar, em abril desse ano, o ministro do Supremo, Cássio Nunes Marques, mandou retirar o monitoramento dele. Ele estava usando tornozeleira eletrônica havia 1 ano e meio e o ministro tomou a decisão. Essa pessoa, citada agora com mandado de busca e apreensão, envolvida em crimes. Outra coisa a se perguntar também, e que causa uma estranheza muito grande, né? Vocês lembram, há mais ou menos 3, 4 meses, onde foi o lançamento da pré-campanha ou pré-candidatura do candidato Ramagem, ex-delegado federal, deputado federal, junto com Jair Bolsonaro, onde que eles resolveram lançar a pré-candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro? Na quadra da Mocidade. Na quadra da Mocidade. Você pode até, porque, por exemplo, né, vou falar aqui, o dono lá resolve ir, sei lá, a uma determinada empresa em algum dia e participa de um evento, até então não tinha nada contra aquelas pessoas que estavam ali ou aquela empresa, 3 meses depois eles são alvos, tudo bem. Agora,
neste caso específico, com várias acusações de crimes, etc., numa situação absolutamente delicada, com várias apurações, foi ali que o senhor Ramagem resolveu, com tantos lugares no Rio de Janeiro, resolveu lançar sua pré-candidatura. Um delegado federal, deputado federal. Exatamente o alvo, ou o grande alvo da operação de hoje, tem justamente o pano de fundo da própria Mocidade, onde ele lançou a candidatura e onde ele jamais, ainda mais sendo delegado federal, que conhece muito, sabe muito, tem fontes, tem contatos, sabia muito bem, não estou dizendo desta investigação, mas do passado, do histórico, dos envolvimentos, das acusações, dos crimes que já envolveram e que envolvem, de alguma forma, aquele cenário ali. Impressionante, né? Impressionante. A operação de hoje, mais uma vez, nesse terreno, e mais uma vez tendo como algum alvo, pelo menos, de busca e apreensão, Rogério Andrade. O que houve, Agatha? Clara tem informação, atualização de momento. Diga lá, Clara. Porque a gente acabou de informar que o objetivo da operação na casa de Rogério de Andrade e Flávio era cumprir só mandados de busca e apreensão, e os outros 4 alvos de prisão são outras pessoas que teriam cometido de fato o crime. Então, Rogério de Andrade e Flávio são apontados aí até o momento como possíveis mandantes do crime. Só que, como a gente falou logo no início da minha entrada, porque o Flávio, né, assim que os policiais chegaram na casa dele, ele jogou da janela uma arma, uma pistola, que inclusive já foi apreendida. Então, por isso, o delegado agora analisa se ele vai ser preso em flagrante. A gente aguarda aqui, então, essa informação na delegacia. Então, essa era uma dúvida que estava no ar justamente por conta disso, porque ele jogou a arma da janela. Então, a gente fica aguardando o resultado, então, se vai ser efetuada a prisão em flagrante ou não, Agatha. Clara, eu tenho uma dúvida com relação à ligação desses 4 que têm mandado de prisão. Na verdade, eles foram indiciados por esse homicídio. Já existe alguma comprovação da ligação deles, inclusive um policial entre esses 4 com mandado de prisão. A ligação deles com Rogério Andrade? Sim, segundo a investigação do Ministério Público, a denúncia oferecida aponta eles como representantes, atuantes ali no mesmo grupo em que o Flávio e o Rogério são ligados. E, inclusive, nessa denúncia aponta que um tal de Jefferson seria o responsável por atirar contra a vítima, mas ele já foi também morto, ele não está, né, entre os alvos hoje porque ele já foi morto, mas esses outros indiciados e alvos da operação hoje teriam atuado no crime de alguma outra forma, com outras funções, como, por exemplo, o monitoramento. Sim. E também acompanhando, então, o atirador, Vinícius. Obrigado, Clara. O nosso querido Carlos Andreasa lembra que no lançamento dessa candidatura, presente também estava o governador do estado, Cláudio Castro. Aparece na foto junto com Ramagem na quadra da Mocidade.